Boa noite, meus amores. Hoje nós temos um assunto pesado, um assunto que milhares de mulheres vivem e nós precisamos falar, porque falando a gente vai fazer um movimento para que possa ser olhado com mais atenção e buscar uma solução. Mulheres que se calam. Mulheres que se calam para violência doméstica. Mulheres que se calam para o abuso, para os maus tratos, para a vida. Mulheres que se calam para os seus sonhos. Mulheres que se calam. Hoje em dia, gente, tudo é muito rápido. Então, quanto mais rápido se fala, se movimenta, faz com que isso chegue ao ouvido das autoridades, uma hora vai ter que ter uma solução. Então, eu entendo que a gente sente vergonha, a gente sente medo, porque muitas vezes nós somos ameaçadas a ficar calada. E isso vem, gente, de uma cultura, né? Faz muitos anos, desde que o mundo é mundo, que a mulher, ela é ameaçada a se calar, a ficar quieta, a não arrumar encrenca, a não mexer com isso. E a gente escutava muito isso da nossa avó. Ai, menina, fica quieta, para de arrumar encrenca. Ai, para com isso. Tava num relacionamento abusivo? Não, mas ele tá nervoso, já passa. Foi só um susto, foi só isso. E com isso, a gente vai se calando. E vai entrando numa normalidade e se cala para a nossa dor. Então, hoje aqui, nós vamos falar sobre o quê? Sobre colocar a boca no trombone. Nós precisamos falar dessa dor, nós precisamos falar da violência, dos abusos, dos desrespeitos. Precisa ficar bem claro que nós não vamos mais aceitar isso. Quanto mais a gente fala, mais isso vem à tona, mais isso ganha força. E uma hora, gente, o sistema vai ter que mudar essas leis, vai precisar melhorar essas leis. Parem para pensar. A Lei Maria da Penha, ela surgiu por quê? Porque começou a aparecer tanta violência contra as mulheres, que o sistema não teve outro jeito, precisou arrumar uma lei. Não é que isso aumentou, mas agora aumentou a violência. Não, não aumentou. Sempre existiu, só que era muito escondido. E com a tecnologia, com a internet, tudo isso vem à tona muito rápido. Não dá para esconder as coisas. Então, a ferramenta da internet, essa tecnologia, nós precisamos aprender a usar. Usar para falar, para mostrar, para fazer esse movimento, para fazer esse barulho, para que venham novas leis, leis melhoradas, para que a gente seja realmente protegida, para a gente alcançar essa saúde mental, essa saúde de liberdade, essa vida sem medo, sem ameaça, sem ser o tempo todo coagida. Só que isso depende da gente. Nós precisamos nos unir. Olha que interessante, as mulheres são as primeiras que julgam a outra mulher. Mas ele bateu nela porque ela é bocuda. Ela respondeu. Mas ela apanhou porque ela arruma encrenca, ela não deixa ele quieto. Ele começou a discutir, ela respondeu. Ela afrontou ele. Então, assim, sempre tem uma desculpa. Acusando a mulher e defendendo esse homem psicopata. Esse homem violento. Esse homem do mal. Então, vamos parar, vamos analisar isso. Nós precisamos dar a mão para essa mulher. Acolher essa mulher. Ajudar ela
a se levantar, ter coragem de buscar ajuda. Porque, gente, quem vive numa situação dessa, ela já não tem coragem, ela não tem motivação, fora o medo, que é gigantesco. Eu tô falando de uma situação, gente, que eu já vivi. Eu tinha um relacionamento abusivo e eu só saí dele porque eu senti tanto medo numa discussão, que eu de manhã eu falei, não quero mais isso pra mim. Eu preciso ir embora daqui, eu preciso dar um jeito. E isso acontece com milhares de mulheres. Só que muitas, elas esperam a pancadaria. Elas esperam chegar ao ponto da agressão física. No meu caso, era um relacionamento que ele era muito ciumento, muito controlador. E eu era muito novinha, a gente tinha 11 anos de diferença. E ele discutia muito por causa de tudo. Eu não podia sorrir, eu não podia conversar. Eu adorava a minha sogra, eu morava no fundo da minha sogra. E a gente conversava muito, a gente ria muito, e isso incomodava ele. E ele achava ruim, ele brigava o tempo todo, ele era uma pessoa que brigava, uma pessoa autoritária. E aí um dia, numa das discussões, ele deu um soco no guarda-roupa. E era um guarda-roupa maciço, um guarda-roupa antigo que a minha sogra tinha me dado, né? E arrebentou a porta do guarda-roupa. Aquele momento que eu vi aquele soco na porta do guarda-roupa, eu senti muito medo. Eu senti pavor. Eu chorava de medo. Eu olhava para aquilo e eu chorava de medo, porque eu achava que o próximo seria no meu rosto. E isso, gente, acontece o tempo todo. E naquele momento, quando ele me viu chorando, ele desesperou e ele começou a agir como eu estivesse exagerando. Só que dentro de mim cresceu um medo gigantesco, que eu não queria nem ficar perto daquela pessoa. Mas era noite e a gente precisava passar a noite para poder resolver isso no dia seguinte. Eu não consegui dormir, eu fiquei sentada numa poltrona, olhando para minha filha que tinha 5 anos e morrendo de medo que a briga voltasse e que ele me agredisse e agredisse a minha filha. Até então, até aquele momento, gente, ele brigava, ele xingava, mas ele nunca tinha feito uma coisa dessa. Ele nunca tinha feito. E aquilo me assustou muito. E passou a noite nessa agonia, nesse medo, nesse choro. Ele dormiu de manhã, ele levantou e foi trabalhar. E falou pra mim assim, eu volto na hora do almoço, como sempre, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, mas eu não vou estar aqui, eu vou embora. Gente,